O milagre da moeda no peixe era para pagar uma dívida ou reivindicar um título? Vamos descobrir o segredo da filiação que a religião escondeu de você. Frequentemente lemos a história de Pedro pescando um peixe com uma moeda na boca, como uma curiosidade técnica, um truque de mágica, entre aspas, de Yeshua para evitar problemas com as autoridades fiscais. Mas, ao analisarmos o tipo de imposto e o diálogo anterior entre o mestre e seu discípulo, descobrimos que o que estava em jogo não eram algumas moedas, mas a própria identidade daqueles que seguiam o Messias. Se não vejamos o contexto, o imposto, os cobradores de impostos não buscavam tributo para César, que era o imposto romano. Eles buscavam o imposto do templo. De acordo com a lei de Moisés, Êxodo 30, todo homem israelita deveria pagar meio ciclo anualmente para a manutenção do santuário. Era um imposto de identidade nacional. Pagar o imposto significava reconhecer que você era um súdito do sistema religioso. Quando perguntavam a Pedro de seu mestre se ele pagava o imposto, ele responde apressadamente: sim, mas ao chegar em casa, Jesus o interrompe com uma pergunta retórica devastadora. O que você acha, Simão Pedro? De quem os reis da terra cobram impostos? De seus próprios filhos ou de outros? Pedro responde: de outros. E Jesus declara: então, os filhos estão isentos. Os filhos estão isentos, Pedro. Nesta declaração, Jesus quebra o padrão. Ele está dizendo: se esse é o templo de meu Pai e você é meu irmão, então somos filhos da casa. Os donos não pagam a manutenção de sua própria casa. No entanto, para não os ofender, Jesus decide pagar. Mas ele não o faz tirando dinheiro do tesouro comum que Judas controlava. Ele faz isso de uma maneira que humilha o sistema religioso. Ele ordena que a criação providencie. Em hebraico, a provisão sobrenatural é entendida como Yavé Ierê. Yavé Ierê. Ou seja, o Senhor proverá. A moeda na boca. A natureza reconhece o dono. Yeshua envia Pedro para pescar, não com uma rede, o que exigiria trabalho ou esforço humano, mas com um anzol, um único peixe, uma única moeda. A moeda que o peixe rende é um estáter, valendo exatamente um ciclo inteiro, o suficiente para pagar por Yeshua e Pedro. E qual é a mensagem oculta aqui? A criação obedece ao Filho.
Enquanto os religiosos exigem dinheiro para manter um suposto sistema de Deus, a natureza voluntariamente oferece seus tesouros para servir ao Filho. Transferência de identidade. Ao dizer, paga por mim e por ti. Yeshua eleva Pedro ao seu próprio status. Ele está lhe dizendo, você também é um filho. Você não paga porque deve, mas porque somos generosos com aqueles que ainda não entendem quem somos. Mas por que você continua pagando como um estranho? Este texto é uma volta na religiosidade baseada em mérito e medo. A religião te trata como um estranho, que precisa pagar para ser aceito por Deus. O Messias te trata como um filho que já possui a herança. Muitos crentes vivem exaustos tentando comprar o favor de Deus com sacrifícios, dinheiro ou rituais, como se fossem servos temporários. Yeshua te diz hoje, os filhos estão isentos. Sua provisão não depende de quanto você consegue negociar com o sistema religioso, mas do seu relacionamento com o Pai eterno. Deus não precisa do seu dinheiro para sustentar o seu templo. Ele é o dono do bar, de tudo o que nele existe, até mesmo do ouro e da prata. Não trabalhe para ser aceito. Trabalhe porque você já é um filho de Deus. Da próxima vez que se sentir pressionado por obrigações religiosas ou pela ansiedade da escassez, lembre-se do peixe. Se Deus pode colocar um tesouro na boca de um animal para cuidar de seu filho, o que ele não fará por você, que compartilha a mesa com o Rei? Que maravilha, aleluia! Que Deus o abençoe e que Deus possa fazer com que você tenha gratidão que os líderes religiosos não tiveram quando Jesus pagou a obrigação. Shalom.